Olá, boa tarde. São 18 horas, quarta-feira, é hora do bate-papo das 6, né? Um programa de medicina, né? Hoje, quarta-feira, um programa de medicina voltado à saúde, né? Hoje, excepcionalmente, meu nome é Dário, né? Santucho, sou cardiologista. Vou substituir o apresentador, Dr. João Eduardo, né? Que está num procedimento em Belém, do Pará, né? E hoje o tema é muito relevante, né? Um tema universal hoje, é o que tem mais se discutido no mundo. É sobre o coronavírus, né? Hoje você pode nos assistir pelo YouTube, pelas redes sociais, pela TV aberta no canal 16.1, também na TV fechada e na rádio Sim FM através do 16,6. Hoje a gente, mantendo a tradição do programa, trazendo os melhores especialistas do estado, da cidade. Hoje nós vamos contar na bancada com o Dr. Tarciso, que é cardiologista, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Tarciso. Obrigado, Dário, pelo convite. É realmente um tema muito relevante. Vamos tentar aqui, eu sou cardiologista, vou tentar abordar um pouquinho os aspectos cardiovasculares tão importantes que podem acometer o coração e que esse vírus pode acometer. Isso aí, excelente. Está saindo muita coisa nesse sentido, né, nos últimos meses e semanas, né? Ao lado dele está o Dr. Ronaldo, né, que é médico intensivista, nefrologista, ele é diretor do hospital, é um médico muito experiente, apesar dessa jovialidade, né? E é um prazer tê-lo aqui conosco, Ronaldo. Boa noite, ouvintes da TV Sim, boa noite, colegas de bancada. Estamos à disposição para tentar dirigir as dúvidas das pessoas a respeito desse vírus que está causando tanta dúvida, tanto transtorno no mundo, e vamos tentar ajudar as pessoas com informação. Excelente. E ao lado dele, do meu lado esquerdo, né, a minha amiga pessoal, a doutora Alessandra, que é infectologista, que hoje é quem é a rainha do assunto de hoje, né, que é infectologia. Dário, é sempre um prazer, né, estar com você. Obrigada pelos melhores especialistas do estado e do município. A gente vai tentar hoje conversar sobre um tema muito novo, mas bastante relevante. Isso aí. Vamos abrir, né, o programa com a notícia que foi publicada, né, no dia 26/2/2020 pelo Ministério da Saúde, onde nós confirmamos o primeiro caso de doença pelo novo coronavírus, que é o Covid-19, né? No Brasil, no caso. Trata-se de um paciente de 61 anos, que é residente de São Paulo. Ele tinha um histórico de uma viagem para a região da Lombardia, na Itália, entre o dia 9 e 20 de fevereiro. Tá certo? Chegou ao Brasil no dia 21 e no dia 23 ele iniciou um quadro de febre, tosse seca, dor na garganta e coriza, né? Que é escorrendo, vamos dizer assim, popularmente, o nariz escorrendo. Ele procurou um serviço de saúde no dia seguinte, né? E após a avaliação, ele foi colocado em isolamento domiciliar, tá certo? E com o exame específico, foi reconhecido através do Instituto, o exame feito no Instituto Adolfo Lutz, o laboratório de referência, a gente positivou o primeiro caso no Brasil de coronavírus. Alessandra, esclarece para a gente o que é o coronavírus, o que é o vírus, essa confusão que a gente está tendo. Bom, o coronavírus era um vírus que não infectava humanos, né? Mas ele já é um velho conhecido nosso. Nós já tivemos 2 epidemias já relacionadas a esse tipo de vírus. O primeiro foi o MERS, depois o SARS-CoV-1, né? A gente chamava só de SARS-CoV, e agora o SARS-CoV-2. Que é esse novo vírus, é uma nova mutação de um vírus que era específico de animais e que começou a infectar também humanos, né? A gente no Brasil, nós temos casos confirmados, mas nós ainda não temos a transmissão local. São pessoas que vieram de outros países e junto trouxeram o vírus. Mas, por enquanto, a gente não tem ainda a transmissão dentro do Brasil, ok? Dentro do Brasil, né? Na transmissão local não foi identificada. Não foi identificada. Tá. Como que eu suspeito de um paciente com coronavírus? Hoje é descrito 3 situações, né, que a população médica deveria acionar, ficar em alerta. Como são essas
essas situações? Como eu devo suspeitar de um paciente com coronavírus hoje? Pois é, em se tratando de coronavírus, Dário, está tudo mudando muito rapidamente, né? A gente começou essa conversa nossa sobre falar para a população sobre o coronavírus no domingo. No dia 1º, a Secretaria lançou alguns critérios que já estão abaixo, porque os países já mudaram. Já tem outros países em que a gente já tem casos confirmados de transmissão local. Como que a gente vai suspeitar do coronavírus? Nós temos que ter um paciente febril, com algum sinal respiratório, né? Isso tudo que você falou, coriza, tosse, e ter vindo nos últimos 14 dias após o início desses sintomas, né? Durante e após o início desses sintomas, esses últimos 14 dias, ter estado num país que é de transmissão local, que tem a transmissão local do vírus, tá? Países como a China, a Alemanha, ontem os Estados Unidos também começaram a fazer parte dessa lista. São vários, tem mais de 18 países já nesse momento nessa lista. Então, não é todo mundo que tem sintoma respiratório e tem febre. Tem que ter estado nesses países ou ter estado em contato, ter manifestado esses sintomas e ter estado em contato com alguém com a doença confirmada. A gente chama isso de caso suspeito. A partir desse momento da suspeição, vão ser tomadas algumas medidas para confirmar esse diagnóstico, ok? Então, assim, eu queria muito, de alguma forma, poder tranquilizar a população, porque nós já passamos pela gripe suína, pela gripe aviária e aprendemos alguma coisa com elas. É lógico que o coronavírus é tudo muito novo, mas a impressão que eu tenho, talvez o Dr. Ronaldo vai poder confirmar isso mais ainda, né, porque tem uma experiência um pouco maior do que a minha em epidemias, que nós vamos aprender a lidar com corona como nós lidamos com influenza também. Lá no início da infecção, da epidemia do influenza, nós não tínhamos vacina, hoje nós temos a vacina. Projeta-se que seja liberada essa vacina para o corona muito em breve, né? E as medidas de prevenção são muito parecidas com a do influenza. Então, nós temos já uma experiência boa para lidar com esse vírus novo, para tentar acalmar todos. Essa questão, né? Isso. O Ronaldo, a gente fala aqui sobre experiência, porque eu acho que você está aqui há quantos anos, Ronaldo? 25 anos. 25 anos. Eu acho que a população de Linhares, todo mundo já teve uma consulta com o senhor, não já? E foi meu professor, tá? Foi meu mais professor. Ou menos eu já fiz as contas, mais ou menos 80 mil pessoas 80 já mil passaram pessoas por mim. E nessas epidemias dos últimos 30 anos, você participou ativamente, né? O que você acha comparando as anteriores com o que está acontecendo agora? Qual que é o seu feeling sobre essa questão? Na realidade, o corona é um vírus novo, daí tudo é novidade, né? A gente se baseia em algumas experiências anteriores, como diz a Alessandra, mas o que nós temos notado nessa, e que eu acho que é mais importante desse programa, é passar a tranquilidade, tranquilizar a população que, por enquanto, é uma epidemia que está longe do Brasil. Então, Linhares, nesse momento, Linhares, o Espírito Santo, não tem motivo nenhum para ficar totalmente preocupado, tá certo? O que está se fazendo, e toda essa notícia em torno dessa doença, é o que tem que se fazer, vigilância. Então, nós temos que estar atento para as pessoas que vierem de fora, dos países já mencionados, Itália principalmente, hoje a Coreia do Sul. Itália, né? Na Coreia do Sul, Itália, França, a China nem se fala, que foi de onde começou. Então, é isso que é importante. Se você tem ideia, no Brasil, agora, né? Agora à tarde, mais o terceiro caso. Então, são 3 casos lá em São Paulo que vieram de fora. Então, nós, no momento, estamos protegidos. E isso não quer dizer que nós temos que ficar vigilante. Então, vai ser uma vigilância. Agora, a população não precisa se apavorar nesse momento. Uma convulsão social. Não né? precisa procurar pronto-socorro por causa de qualquer coisa, querendo investigar, solicitando, preocupado que se o doutor não vai investigar corona, porque não deve ser investigado. A primeira impressão que eu tenho também eu tinha acabado de chegar em São Paulo em 2008, salvo engano, foi a epidemia, começou do H1N1, e a impressão que eu tenho desse vírus, ele é um pouco menos agressivo, talvez seja a palavra, assim. Tá cedo ainda para dizer, mas o H1N1 era muito mais agressivo, muito mais letal. Os casos que tinham eram talvez menos casos que o corona, mas a gravidade
geralmente é maior. Talvez a Alessandra possa falar um pouco mais sobre isso, assim, de forma específica. É apenas isso uma impressão que eu tenho. Como eu vivi o H1N1 lá em São Paulo, eu era residente de clínica médica, então atendia diversos pacientes com suspeitas e tivemos que fazer fluxograma de atendimento, porque senão todo mundo era considerado suspeito e gera um certo transtorno, né, no hospital, porque aí você deixa de focar em pacientes, por exemplo, com infarto, pacientes com uma doença mais grave e dá atenção a um resfriado, que na verdade nem é gripe. Acho que é até importante diferenciar um resfriado de uma gripe, né, Alessandra? Talvez você poderia falar um pouquinho disso. Hoje você que vai falar mais aqui, você já não gosta de falar, né? Eu vou falar. Eu nem gosto de falar, né? Olha só, a gente tem que entender que é tudo muito novo quanto ao coronavírus, mas até agora, todo o estudo que foi feito, a gente tem várias entidades tomando conta disso, estudando isso, nós temos que a letalidade desse vírus é mais ou menos 2,5%, tá? Lá na China, nesse momento, a gente tem uma letalidade um pouco maior, 3,5% aproximadamente. Por quê? Porque a epidemia, né, já se disseminou e a notificação, que é a parte de baixo, o denominador, ela já está diminuindo. E o que está aparecendo são os casos graves, os óbitos. Por isso que a letalidade lá está maior do que no restante do mundo. Porque no restante do mundo, a gente ainda tem um denominador em ascensão, ok? O denominador que eu digo, o número de casos novos. Eu tenho aqui um dado que eu levantei hoje pela manhã, porque eu também tive essa impressão da letalidade e da transmissibilidade, que a gente fala, né? Que é a capacidade. Nós temos doenças com a transmissão, por exemplo, se eu pegar o coronavírus, a chance de eu tossindo, espirrando, transmitir isso para outra pessoa é de 2,5. Eu vou transmitir para mais 2 pessoas na minha frente, ok? O influenza, ele tem um índice de transmissibilidade um pouco menor, mas eu também acho que as notificações também são menores nesse momento. Então, a gente tem um índice de transmissão de 1 a 2, ou seja, uma pessoa que pega a gripe para transmitir para mais 2. Em compensação, eu estou olhando minha cola, tá, gente? Em compensação, o sarampo, que é uma doença que, infelizmente, voltou 18 vezes. 18 vezes. Eu tenho relatos de até 25 vezes, até 25 pessoas que eu posso transmitir essa doença. Então, nós temos outras doenças que a gente tem um poder de transmissibilidade maior, né? E tão relevantes quanto o coronavírus. Quanto à mortalidade, o influenza é que foi muito falado sobre gripes, sobre o influenza. Então, a gente tem essa impressão que o influenza matou mais, mas o índice de letalidade é aproximado. E como está tudo muito novo, a gente não pode afirmar com certeza. Mas o que sabemos é que realmente parece que o coronavírus ele tem uma letalidade por volta de 1,5% a 3%. Então, assim, não é uma coisa tão alarmante, né? É lógico que quando é com você ou com o seu familiar, é 100%, né? Sim. Mas o mais importante, a gente aprendeu com as gripes como transmitir, como diminuir a transmissão, que é o mais importante, né? Então, essa campanha que a gente está fazendo em lavar as mãos, a toalete do espirro, da tosse, é fundamental, Tarcísio. Esse pânico que as pessoas estão com as máscaras. Gente, não vão sair todo mundo comprando máscara, não. Porque tem critérios para se usar máscara, tem máscaras diferentes para se usar, né? No momento certo, isso vai ser informado para a população, caso isso ocorra, que eu acredito, na minha opinião, não ocorrerá. Não precisa ficar igual os japoneses, tudo de máscara o tempo todo, não. Eu como infectologista, eu tenho que mandar usar máscara dentro do hospital, em contato com pacientes, né? Sim. Mas eu acho que realmente lá eles são muito mais cuidadosos. Sim. Tá bom? Eu já tive notícia de telespectador aqui, quando a gente vinha para o programa, de que já não tem máscara, e compraram, assim, o mercado não está absorvendo, né? E álcool gel também. Aqui simbolizando também. Bom, né? eu como infectologista, eu estou adorando essa história, porque eu sempre digo, vamos lavar as mãos, né? Gente, mas lavar a mão também não é só botar água a mão debaixo da torneira. Você tem que ter um movimento adequado, lavar dedos, polpas, entendeu? Tem que ser uma lavagem com sabão que dure pelo menos 20 segundos. Então, assim, não é só botar, né? Ao tossir, se usar o lenço, esse lenço tem que ser jogado no lixo. Não botar aqui em cima da bancada, ou na mesa, ou no escritório, botar em cima da mesa do escritório, no supermercado. E a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quem anda de ônibus, a pessoa tosse ali, elimina gotículas, onde se coloca a mão. Ali você vai ter contato. Então, evitar o contato com as mucosas, para evitar a transmissão também.
ao tossir, ao espirrar, se você não estiver com pano, tentar não tossir na mão, tentar diminuir essa área de transmissão, que as gotículas se espalham, entendeu? Então, assim, são cuidados que nós já conhecemos, nós já sabemos. Que deveríamos ter diariamente. Na realidade, é interessante isso, porque o corona ele só veio para acordar as pessoas da necessidade, que ela tem que ser diária. Se você tiver com uma simples gripe, uma simples conjuntivite, todos esses cuidados deveriam ser tomados. Outras doenças também, né? O que se evita a transmissão das doenças, esses são esses cuidados básicos. Que o corona também, você acaba diminuindo a chance de você pegar a doença. Que são essas coisas têm que ser feitas todos os dias. Né? Você não pode espirrar a céu aberto. Você tem que estar tossir livre. Você sempre tem que estar contendo a tosse, o espirro. Porque a transmissão, tem o corona, mas tem a gripe, tem o resfriado, tem o sarampo, que é dessa forma, e o sarampo hoje tem mais casos no Brasil do que o corona, e é caso nosso, né? Ele voltou, não tem, nosso e no mundo também, né? No Brasil e outros lugares. Mas ele é muito mais perigoso, muito mais letal e contagia muito mais. Exatamente. E, no entanto, não teve toda esse alarme, esse alvoroço em torno da recrudescência do sarampo. Né? Então, isso é bom. No sentido o lado de prevenção. O lado positivo é que quando acontece essa divulgação de uma doença, é que a gente se lembra das medidas básicas para todas as doenças. Todos nós aqui, né, trabalhamos em UTI, isso é mandatório. Encostou em qualquer coisa, lava a mão. O tempo todo assim, se policiando, porque é desse jeito. Transmite através do contato, das superfícies e etc. Né? E gotículas, claro. Eu queria, Dário, falar, o Tarcísio me perguntou e eu não disse ainda. O que é gripe, o que é coronavírus, o Covid-19? Infecção das vias aéreas superiores causadas por vírus, quando a gente se refere à gripe, a gente está se referindo ao influenza, que é o tipo de vírus, né? Tem mais de um tipo de influenza, H1N1, entendeu? Sim, H3N2, enfim, outros vírus da mesma família, né? E o corona é outro vírus que vai dar uma infecção das vias aéreas superiores também. A gente ainda tem os rinovírus, uma série de outros agentes virais, né, bacterianos, que podem dar infecção das vias aéreas superiores. De um modo geral, essas infecções, elas podem evoluir com complicações. Por isso, esse pânico em torno disso. O que chama a atenção é que o coronavírus, não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, as crianças não estão sendo acometidas de forma letal, estão sendo acometidas, mas não de forma letal, diferente do influenza, que era o grupo de risco, criança, de idade, né? Exatamente. Nós temos uma população jovem, que está sendo mais, jovem adulto, desculpa, né? Adulto, jovem e idoso, principalmente idoso, sendo mais grave a infecção pelo coronavírus. Entendeu a diferença de gripe para... Perfeito. Isso aí. Então, só para fixar, assim, para a população, quem que vai ser suspeito? Paciente com febre, sintomas respiratórios e com epidemiologia. Né? Epidemiologia vindo desses países aí, que é Alemanha, Austrália, Camboja, China, Coreia do Norte e do Sul, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã. E esse é um documento do final de fevereiro, tá? Outra situação, um paciente com os mesmos sintomas com contato com algum suspeito, também entra como suspeito. Isso. E um terceiro caso é a mesma coisa com contato com alguém já confirmado. Então, esses são os pacientes que a gente tem que ter cuidado. E aí eu passo para outra pergunta, né? Interna todo mundo, como é que nós vamos, aqui em Linhares, como que nós vamos proceder, qual que vai ser o próximo passo, né? Quem deve ser internado e etc. Você pode falar isso para a gente, Ronaldo? Posso. Então, na realidade, a gente está com a chance de ter alguém com corona aqui em Linhares é muito, 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 muito pequena. Tá certo? Porque se você for pegar os critérios, né? Então, os critérios de suspeito são o quadro clínico, febre, tosse, coriza. Nesse momento, né? Nesse momento. Porque, como é um vírus novo, é uma situação nova, muda de dia para dia. Então, nesse momento, você tem uma chance de... Então, seria o quadro clínico mais o contato com a pessoa. No Brasil, você só tinha 2, agora tem o terceiro hoje. Então, a chance de você ter contato com essa pessoa doente confirmada é quase nenhuma. Ele está lá em São Paulo, aí o pessoal de Linhares é quase nenhuma a chance, né? Então, do ponto de vista de conceito, não tem ninguém suspeito em Linhares até o momento. Não tem ninguém suspeito.
O que é o plano básico, então? Já que não tem ninguém suspeito, nós vamos basear na vigilância. Então, o indivíduo chegou no pronto-socorro com a história, com a preocupação, né? Como nós já atendemos em Linhares, pessoas que vieram do exterior, está com quadro gripal, febre, coriza, dor de cabeça, dor no corpo. Ah, doutor, eu vim de uma cidade, de um país, né, que não tenha. Aí você olha no histórico, na informação da Organização Mundial de Saúde, não, esse país não está cometido, ó, esquece, você não tem chance nenhuma de ter coronavírus, porque você não se encaixa no conceito de pessoa suspeita. Então, nós não vamos fazer nada, vamos te atender como se fosse um quadro gripal, um quadro de infecção respiratória e ficar observando, porque não tem sentido fazer qualquer coisa de investigação. Até porque a investigação não é uma coisa simples, traz um transtorno muito grande para o indivíduo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar uma máscara em você. Depois te deixar enclausurado 14 dias, ou em casa, ou se você tiver condições, a sua casa tiver condições de te receber, quarto com banheiro privativo, a família toda tendo condições de comprar máscaras especiais, que não é essa simples. Então, estou em toda uma estrutura. Se você tiver essa estrutura, você vai ficar enclausurado dentro do quarto preso. Se não tiver, vai para o hospital. Então, é um transtorno que o indivíduo tem que ter uma suspeita muito forte para você fazer isso. E hoje, aqui em Linhares, não tem chance nenhuma. Você entende? A não ser que acabou de chegar um linharense que chegou da Itália, hoje foi atendido no pronto-socorro, hoje está com febre. Aí, na hora, muda tudo, porque a Itália é um dos países que está preocupando, tá certo? É um dos que está dando muito caso, tanto é que os nossos 2 vieram da Itália, que estão em São Paulo. Então, vem aí, para o porto aí que a gente tem chinês, aí muda tudo, é enclausurar o indivíduo, tá certo? Nós, linharenses, não temos, tá? Não tem preocupação nenhuma, então o indivíduo vai ser tratado como uma infecção respiratória comum, nossa, aqui, sem problema nenhum. Excelente. Nós vamos para um intervalo, tá? E depois nós voltamos com a atualização dos números do Ministério da Saúde, o número de casos, que muda a cada momento, e mais informações sobre coronavírus. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo das 6, seu programa de Medicina e Saúde, das quartas-feiras, tá? Estamos ao vivo na TV aberta, no canal 16, na Rede Sim FM de 106,6, né? E o tema de hoje é coronavírus, né? Eu peço licença aos convidados para a gente chamar um vídeo, né? Que veio de São Paulo, de Davi Uip e do Calil falando sobre o coronavírus. Bom, estou aqui com o Dr. Davi Uip, infectologista, dispensa apresentações, e nós falamos já para os meus seguidores, Davi, no dia 22 de janeiro, com a doutora Tânia Strabelli, sobre o coronavírus, estava começando, falamos um pouquinho, rapidamente, 4 de fevereiro, com você mesmo, e agora que chegou no Brasil, o importante é o conceito do vírus e tal, é motivo para pânico primeiro? Então, todo mundo de máscara, todo mundo... Então, eu queria mais ou menos uma coisa informal, que essa conversa é bem informal. Como você vê isso? Um exagero, né? Nós estamos diante de mais um processo viral, uma gripe semelhante às outras, que nós temos que estar atentos. Então, ele é realmente semelhante ao influenza, à gripe? Nós já passamos pelo H1N1 2019, 2016, eu era diretor do Emílio Ribas. Então, aconteceu um monte de coisas. E eu estou tratando disso com total tranquilidade e normalidade. Agora, é óbvio que a autoridade pública, ela tem que tomar providência, claro, contingenciamento, sem dúvida, se prepara. Isso é outra coisa. Agora, a palavra de ordem é cautela, tranquilidade. As pessoas estão me ligando para não deixar filho na escola, para voltar do exterior, até aqueles que fazem estágios prolongados. Não existe isso. Não existe isso, não tem o menor sentido. E outra coisa, a prevenção disso. Quer dizer, é como qualquer gripe, lava a mão, não tossir, um não tossir na cara do outro, é assim que funciona? Porque pois é, bem. São bons hábitos de educação. Primeiro, lavar as mãos. As pessoas não têm o hábito. Vai no banheiro, lava a mão antes e depois. Vai comer antes e depois. Vai num trem, metrô, sai, lava as mãos, álcool gel. Então, são boas normas. Outra coisa, não vai espirrar, tossir em cima do outro. Pega um lenço de papel descartável, não joga também no chão.
pega, espirra, tosse, cobre e depois. Quer dizer, são escapa. medidas de prevenção de qualquer gripe. Qualquer gripe. De qualquer virose, nada mais que isso. Você está com tosse, está com febre, fica em casa. Não é para ir para pronto-socorro, não é para a unidade básica de saúde. É em casa. Se não está bem, boa hidratação e repouse. Então, são cuidados básicos, não diferentes em todos os outros. Então, pelo que me corrija se eu estiver errado, quer dizer, existe, obviamente, uma endemia, talvez pandemia, em vários países já tem o vírus, mas não tem nenhuma tragédia, né? Na tua opinião? A OMS nem qualificou ainda como pandemia. Sim, sem dúvida. Então não tem a A qualificação Organização Mundial de Saúde não classificou como pandemia. como pandemia. Existem casos em diversos países e é assim que é. Aliás, como qualquer virose. Né? O que vai acontecer? Nós vamos ter mais casos? Seguramente. Talvez tenhamos casos graves, o tempo vai dizer. Agora, nós estamos preparados, tanto do ponto de vista de serviço público como privado, para enfrentar esse momento. Uma última pergunta. O vírus, ele se expandiu, né, rapidamente, né? Ele infectou várias pessoas numa velocidade muito rápida, num ambiente de inverno, né? Agora, qual é a diferença, vamos supor, do Brasil? Nós estamos no verão, né, saindo do verão, mas é outro país tropical. Na tua opinião, vai ter influência do clima sobre a propagação desse vírus no nosso país? Vai ser melhor para nós? Vamos para o início. Por que está esse tumulto? Porque esse vírus começou num país que tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Sem dúvida. Numa área que é igual ao do Brasil. Aqui tem 210, estamos apertados, calcula 1 bilhão e 600. Outra coisa, vírus gosta de frio. Quando você faz pesquisa, você estoca o vírus numa temperatura muito abaixo do zero. Então, o vírus está gostando dos países com clima frio. E ele não gosta de clima quente. Talvez seja aí o motivo de nós não termos um maior número de casos. Nós estamos mais tranquilos. E aí talvez seja o motivo de ser autolimitado, porque os países que estavam no frio vão virar verão agora, não é isso? Claro. Vão mudar de estação para o verão. E talvez a propagação desses próprios países asiáticos, por exemplo, diminua. Pois é. O que eu quero deixar claro, Carlos, é assim, que nada mudou. Sempre foi assim. Tá? É um ciclo esperado. A maioria dos casos vão ser pouco sintomáticos ou sem sintomas. Alguns vão precisar de internação e poucos vão ter que ir para UTI. Com baixa letalidade. Com baixa letalidade, e hoje a média está 2 e pouco. Então, em resumo, vamos continuar com a nossa vida do mesmo jeito, evidentemente com precaução. Claro. Como sempre, nós temos que fazer. E não há recomendação de mudar hábitos. Não vai deixar de ir para a escola. Você tem viagem planejada, vai viajar. Tem que ter bom senso. Ninguém vai para a China agora. Sim. Tá? Mas dentro do bom senso, a vida continua. Tá bom. Muito obrigado, Davi. Obrigado. Muito interessante e esclarecedor o vídeo, né? E como os números são dinâmicos, né? Eu tinha apurado isso no período da tarde e já acredito que já mudaram, né? A gente consegue colocar na tela aí, produção, os números atualizados de agora, que eu acho que a última atualização do Ministério da Saúde foi às 17h15. Isso é a plataforma.saude.gov.br do novo coronavírus, né? A gente tem... Vamos abaixar um scroll holder aí para a gente ver como estamos. No Espírito Santo, nós temos, agora, neste momento, 5 casos suspeitos, nenhum confirmado, né? Em São Paulo, abaixa mais um pouco, isso, 135 casos suspeitos, 3 confirmados, né, e 131 descartados. E vamos um pouquinho mais para baixo para a gente ver o total do país. 530 com 3 confirmados, que são aqueles de São Paulo, e 315 descartados. A gente consegue ver do mundo também, como é que se aumentou ou não. Um pouquinho mais abaixo. Quando eu apurei no período da tarde, a gente estava em 90.870. Um pouquinho mais para baixo. Isso. Então a gente vê no total de casos lá embaixo. O último... Isso. Então a gente vê que... E a letalidade... Mais para baixo. Acho que está no finalzinho aí. Exatamente. 90.870 casos, 1.912, né? E com 2.000, na China, 2.946 óbitos, no mundo todo, 3.112. Então, a letalidade é uma letalidade relativamente baixa, né? Frente ao número de casos, vamos dizer assim. E aí,
a gente viu algumas revistas de cardiologia, principalmente, começando a ter publicações sobre isso, que chega a 40% dos pacientes que foram internados ou que vieram a óbito, né, tinha comorbidades cardiovasculares. O doutor Tarcísio, gostaria de falar alguma coisa para a gente nesse sentido? Então, isso aí é um dado, mais uma vez, comum nos pacientes, da mesma forma que era a influenza, acometiam populações ou com comorbidades ou com idade avançada, como a Alessandra destacou. A única diferença dessa é que as crianças estão sendo um pouco mais, talvez, poupadas, vamos dizer assim. Mas esse dado que você falou é interessante, foi um dado da população na China, onde nós temos o maior número de casos, e podemos estudar melhor os casos. 40% dos internados tinham alguma cardiopatia. E interessante, os óbitos, todos não, mas grande parte dos óbitos tiveram alguma ou arritmia ou infarto, algo cardiovascular, muito relacionado com... Da mesma forma também com a influenza, e os outros vírus também pode acometer. Isso aí, a gente que mexe com cardiologia, é praticamente comum, né? Isso. Essa questão de vírus associado com o cardiopata. Tanto na coronária, porque você mais do que eu vê isso o tempo todo, instabiliza a placa, né? A insuficiência cardíaca do mesmo jeito, o vírus descompensa o cardiopata, né? E temos também o cenário da miocardite, que aí é bem mais raro, vamos dizer, mas acontece, né? E aí um dado interessante, mais para alertar os cardiopatas, puxando para o nosso lado, né? A vacinação anual do cardiopata reduz em 36% um evento maior. Ou seja, AVC, infarto, enfim, é muito importante vacinar para influenza e para pneumococo, tá certo? Lembrando que não tem vacina do coronavírus ainda, mas isso aí é uma medida que daqui a pouco provavelmente terá a vacinação, talvez junto com influenza, e para prevenção, tem trabalhos hoje confirmando a prevenção de infartos pela vacinação do influenza, né? Da gripe. Isso. Então é muito importante a população de risco, os idosos, serem vacinados por influenza. Eu ouvi uma notícia, não sei se procede, talvez a Alessandra pode confirmar, que eles provavelmente vão antecipar a campanha da gripe desse ano. Não sei exatamente qual a data, mas eles vão antecipar por conta desse surto que está tendo de coronavírus, para aumentar essa prevenção. Eu quero aproveitar e fazer minha campanha aqui, a favor da vacinação. Eu, como infectologista, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né, Dário? A gente sempre... A vacina, gente, eu tenho muito paciente que fala assim, doutor, eu não vou vacinar, então eu gripei. Depois que eu tomei essa vacina, eu gripei. Exato. Presta atenção, são centenas de vírus circulando. A vacina, ela é um pool para proteger contra os tipos de influenza mais graves, né? Então, ela não vai proteger você de você ficar gripado, não. De você ter uma infecção das vias aéreas superiores totalmente. Mas vai prevenir que você tenha as formas mais graves. Então, a vacinação tem que ser feita para todo mundo. E a gente pede, doutor, mas se o corona não é uma influenza, por que tem que vacinar? A primeira coisa, quando você tem uma infecção das vias aéreas superiores e você é suspeito de coronavírus, é descartar o influenza. O influenza já está no nosso meio, convivendo com a gente. Então, a gente estando vacinado é uma outra forma da gente estar se prevenindo de uma infecção das vias aéreas superiores. A vacina pneumocócica também tem que ser feita, principalmente nessa faixa etária dos idosos, ok? Então, vão vacinar, gente, não deixa de ir não, porque o governo vai antecipar isso para o bem da população. Isso faz um bem danado, tá bom? Tem evidência científica, tem algumas correntes contra a questão da vacinação, mas os estudos são muito consistentes de que reduz reinternação e morte, etc., né? Doutor Ronaldo, a gente conversava no intervalo sobre os planos, né, municipal, estadual, de prevenção, de contenção, de contingenciamento dessa questão, né? O preparo da questão pública, você que é diretor do Hospital Rio Doce, como que a gente está hoje? A grande pergunta que sempre se faz, o Brasil está preparado, né, para uma provável epidemia do corona, ou caso aconteça. Então, o Brasil está preparado para fazer o que se faz nesse momento. A vigilância total.
Você tem mobilização do governo federal, você tem mobilização do governo estadual, mobilização do governo municipal. Existem várias reuniões só para se discutir isso, o que se fazer no momento, sem alarde, né, para tranquilizar a população, como diz o doutor Davi, o IPE acabou de dizer, não precisa de alarme, mas tem que se fazer todo o movimento para se evitar. A gente fala de contingência da doença. Já que ela não chegou até aqui, vamos vigiar, para, uma vez chegado, isolar esse indivíduo e não disseminar. Então você tem um programa, né, a nível federal, a nível estadual, a gente tem uma felicidade de ter um secretário estadual de saúde que é sanitarista, é especialista só nisso. Então ele tem, as medidas estão sendo tomadas com tranquilidade, porque ele tem um conhecimento profundo a respeito disso. A nível municipal, já se fez o planejamento, então tem um planejamento a nível municipal, tudo no sentido de contingência, que é a vigilância. Então, a classe, os gestores da saúde no Brasil, eles estão preocupados em fazer as coisas que são orientadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, eles não estão virando as costas para o problema. Então, tem uma mobilização de todos os setores, tá? Federal, estadual, municipal. Então, a população pode ficar tranquila em respeito disso. E mais importante, que antigamente era mais difícil, é a transparência. Você pode ver que você tem dados na internet, horário, por horário, já que muda muitas coisas. O primeiro caso que surge já se divulga, não se esconde nada, né? Surgiu um paciente, tem um caso. Então, o governo não está preocupado e não tem mais essa característica de se esconder dados. Pelo contrário, são bastante explícitos, né? Justamente para isso, para poder deixar a população tranquila, tá certo? Então, do ponto de vista de gestão da crise, o Brasil está preparado e está fazendo a sua obrigação, tá certo? O que se faz no mundo todo, aqui no Brasil está sendo feito pelos gestores. Excelente. E aí a gente pegou, tem médicos assistindo e etc., se tiver algum paciente com suspeita, como que ele deve fazer, o que orienta, né, a Sociedade Brasileira de Infectologia é que acione, né, os CIEVs, que no caso do Espírito Santo é o CESA, né? Isso aí, coloca o número no GC, o número é 9984-91613, ele tira informações, ele dá esclarecimentos, como manusear e etc. É um plantão das CIEVs do Espírito Santo. Esse número a gente tirou do site, né? Tá, a gente falou sobre casos suspeitos, o que é coronavírus, a gente está preparado. Qual que é o período de incubação? Assim, o que a gente deve raciocinar? Eu tive na Itália há mais ou menos um mês, comecei a ter febre. Eu preciso ter preocupação, alguma coisa nesse sentido, Luciana? Primeiro, o que é período de incubação, né? Isso, exatamente. É o período em que você entra em contato e você pode começar a manifestar os sintomas da doença. Você pode ficar um período assintomático. A média que eu encontrei é de 2,5 a 12,5. Então, a gente coloca assim, de mais ou menos, de até 14 dias, esse período de incubação. Tanto é que a vigilância é feita por até 14 dias. 14 dias. Tá bom? Isso é um número importante para a gente esclarecer a população. Então, se chegou da Itália há 30 dias... Já descarta isso. Já descarta isso. Tá. E aí a gente tem os casos, vamos pegar agora os casos extremos, muito extremos, né? A gente tem alguns recursos, né? Hoje fala-se em ECMO e etc, e Linhares já tem, adquiriu, já começou a adquirir, a gente já tem experiência com isso. ECMO, para quem não sabe, é circulação extracorpórea, como é um sistema no qual a gente substitui pulmão, coração, vamos dizer assim. E nessas, eventualmente, casos muito graves, e olha a observação que eu estou falando, muito grave, a gente pode utilizar isso, né? Gostaria de falar alguma coisa para a gente? São esses pacientes na questão da ECMO, que talvez alguns telespectadores já ouviram falar, já viram algum paciente. E assim, será que aqui em Linhares teria condição? Tem condição, já implantamos ECMO aqui na UTI, aqui na UCO, no Hospital Rio Doce. E temos uma certa experiência já com isso. A ECMO, como você disse, é uma forma que nós encontramos de... O pulmão não está fazendo as trocas adequadas, nós vamos substituir esse pulmão passando o sangue ali para fazer as trocas gasosas corretamente.
e o coração não está tendo força para bombear o sangue, nós vamos pegar também a parte substituta, como você disse, o coração e o pulmão. Então, a ECMO é exatamente isso, circulação extracorpórea, que é feito na cirurgia cardíaca, por exemplo, mas hoje em dia existem aparelhos portáteis, vamos dizer assim, que ficam à beira-leito do paciente. Exatamente. Na realidade, Isso é fundamental, né? Porque a grande dificuldade nossa do paciente com SARA, né, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, é o pulmão não ventilar. Então a gente pega, o paciente está entubado, nós estamos com pressões altas e não está realizando as trocas gasosas adequadas. Então tem casos extremos, como você mesmo disse, isso aí, que a gente precisa lançar mão dessa ferramenta. Isso. Ronaldo, você gostaria na de realidade, assim, que é bom falar da ECMO, que a gente tem em Linhares à disposição, porque se você falar, é um tratamento de alta complexidade, poucos lugares fazem, poucos lugares têm experiência, porque se você chegar, porque eu trabalho em Vitória também, se chegar a falar em Vitória que a gente já fez ECMO aqui, as pessoas não acreditam. A gente tem ECMO, então no Hospital Rio Doce nós já tivemos vários casos, foi principalmente em casos de cirurgia cardíaca, né, em que o indivíduo praticamente, o pulmão não estava funcionando, você precisava substituí-lo, e a gente, graças a Deus, nós fizemos, graças a vocês que chegaram novos, né, que introduziram a ECMO aqui, e a gente tem uma certa experiência, e isso é muito gratificante, né, para o hospital e para a população que tem um tratamento de alta complexidade numa cidade do interior. Isso aí. Eu gosto de trazer essas questões, divulgar essa tecnologia, que o Hospital Rio Doce realmente está na vanguarda ali, está no topo dessas medicina de alta medicina, né? Vamos mais para o próximo bloco, tá? O último bloco, falando de coronavírus, suas complicações e etc. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, abordando hoje o coronavírus. Nós estamos ao vivo na TV 16.1, na Rádio Sim 106,6 e nas redes sociais, né? A gente discutiu já o coronavírus, o que é, como suspeitar, período de incubação, como está hoje. E a pergunta que eu gostaria de dirigir para o Ronaldo hoje, o Hospital Rio Doce tem estrutura para absorver os casos mais graves? Então, na realidade, como eu disse, tem um plano municipal, né, de contenção e de gerenciamento do problema, né, do corona. E, na realidade, os 3 hospitais, para caso acontecesse, né, casos gravíssimos, a gente tem a UTI com isolamento. A UTI do HGL, a UTI do Rio Doce, a UTI da Unimed, todas elas têm um leito com isolamento, que é o que necessita. A enfermaria também tem enfermaria com isolamento. Então, a cidade de Linhares, caso, né, acontecesse, ela está apta a fazer os atendimentos. Lógico, se fosse uma epidemia, muda tudo, né? Muitos casos, aí muda tudo e você tem que mudar toda a estrutura de assistência à saúde, né? Mas nesse momento, como a chance é pequena, e o que acontecer, a gente realmente está preparado para atender casos leves e os casos graves. Uhum. Uma outra coisa que eu acho que a gente poderia falar um pouco é sobre o tratamento direcionado. Tratamento é suporte, né, Alessandra? Suporte em que sentido? Quando a gente fala suporte, como que é esse tratamento? O tratamento direcionado, vamos dizer. Na verdade, ainda não tem droga eficaz contra o corona, né? A gente tem o Tamiflu para a influenza, né? Mas ainda não tem para o corona. Já está sendo estudado, já tem vários trabalhos, várias drogas, né, sendo testadas, corticóides sendo pesquisadas. Ainda não está liberado. Em breve, com certeza, teremos. Nós temos o suporte intensivo, que pode ser dado nos casos graves em que você evolua com a síndrome respiratória, da angústia respiratória do adulto, né, no caso. E a gente tem os tratamentos sintomáticos, que a gente dá para qualquer caso de gripe, para os casos não graves, para os casos de isolamento domiciliar. Isso. Então, se você está no pronto-socorro, vamos supor, hipoteticamente, confirmou um caso e dá analgésico, não é errado. É isso mesmo que é fazer. Não. É para ficar em casa isolado,
né? Isso que é o certo, não é o médico que está sendo tratando mal. Na verdade, tem critérios, né, Dário? Isso. A gente tem que ver o quadro clínico, baseado no quadro clínico, sim. E eu sempre recomendo todos os meus pacientes, gente, quando procurar assistência médica, quando os sintomas fugirem do seu controle. Uma febre que está persistindo, uma falta de ar que está se mantendo, aumentando, né? Um mal-estar geral, aí você procura assistência médica, não uma simples gripe, né? Exatamente. Esse é o suporte que o médico tanto fala e descreve e a gente lê, né? Então, como mensagem final, assim, vamos dizer, o que nós devemos fazer é lavar as mãos, igual o doutor Yupi diz, né? Lavar as mãos, cuidado com contato com gotículas, essa é a mensagem principal para a população linharense, vamos dizer, para a população do Brasil, né? Quer demonstrar aí pra gente, Alessandra, como é que a gente faz a higienização das mãos? Eu quero, na verdade, olha só, deixar a questão das máscaras, né? Isso. As máscaras, existem dois tipos, né? A N95, que é uma máscara que previne contra os aerosóis, que eles são formados quando? Quando você tem intubação do paciente, quando você tem nebulização, né? Tem casos específicos para a geração desses aerosóis, que é aquela máscara que a gente chama de bico de pato. E temos as máscaras cirúrgicas, que é a que a gente usa para o transporte do paciente com suspeita, né? Para o paciente que está em precaução, para os familiares dele que estão em precaução. E lembrando sempre que essas máscaras, elas têm que ser trocadas quando estão úmidas, né? A bico de pato, ela é uma máscara bem mais cara, bem mais resistente para os aerosóis, que que são partículas menores que as gotículas. As gotículas é que a gente gera na tosse, vai aqui perto, até 2 metros. Enquanto o aerosol tem capacidade de ir mais distante. Daí o uso da máscara 4N95. Então, usar a máscara, quando tiver indicação, a gente vai orientar a população também para o uso dessa máscara. Porque eu já estou sabendo que está todo mundo querendo comprar essas máscaras, me ligam também. A escola, as crianças estão voltando à escola, já me ligaram perguntando se as crianças podem voltar à escola, criança que estava viajando para a Europa. Gente, tem que ter critério, tá bom? Senão vai ser um pânico generalizado e não tem necessidade disso ainda, tá bom? Acho que não vamos ter também não, né, Ronaldo? Pelo histórico, né, dos que a gente já teve e da epidemiologia dessa doença, você pode ver, na China, que seria o centro, já está diminuindo bastante. Com as medidas de contenção, cada dia vai caindo de pessoas que são diagnosticadas com a doença. Então, hoje, o número de pessoas diagnosticadas na China é menor do que nos outros lugares. Então, quer dizer, o ato de se conter a doença é o suficiente e, pelo jeito, aqui no Brasil, até nesse momento, que já chegaram a 65 países, no Brasil só chegaram 3, mesmo importados. Então, é pouco provável nós termos esse problema. Isso. Muito pouco provável. Eu acho que é importante a gente deixar uma mensagem de tranquilizadora, vamos dizer assim, para a população, porque, como o Ronaldo mesmo disse, não é o nosso principal problema agora. Tem outros problemas muito mais graves, como a dengue, por exemplo, que mata muito mais, como o Ronaldo disse, o sarampo, que voltou com força... Com toda a força. Total aí nesse último ano, tendo que fazer campanhas extras para vacinação. E outra mensagem, por favor, não acreditem nessas coisas nessa linha de pensamento de que vacinação faz mal, pelo amor de Deus. Vacinação acho que foi a grande revolução da medicina. Que preveniu... Talvez se uma pessoa mais idosa que esteja me ouvindo vai entender como que as pessoas morriam antigamente, de doenças básicas que hoje em dia a gente nem conhece as doenças. Então, vacinação é super importante. Sigam as campanhas como devem ser seguidas. Isso aí. Chegamos ao final do nosso programa. Para mim foi muito esclarecedor. Foi um prazer estar com vocês, né? Dr. Tarcísio, uma admiração pessoal, pessoa profissional, um cardiologista que eu admiro muito profissionalmente, tá? Gostaria de deixar aí uma mensagem final. Agradecer a presença mais uma vez, ao nosso retorno aqui nesse ano aqui na TV Sim, muito esclarecedor esse painel aqui, aprendi muito aqui com o Alessandro, com o Ronaldo, e deixar essa mensagem de não se assustar, não criar alarde sobre isso. Aos nossos pacientes, né, Dário, cardiopatas, continuar se preocupando como
deveria se preocupar antes do coronavírus. Então, se vacinar para gripe, para pneumococo, né? Então, essa é a mensagem. Fiquem tranquilos e lavem as mãos, ao tossir, espirrar, cobrir o rosto, como está passando na campanha da TV Sim aí. Parabenizá-los, que ficou muito bem feita. Isso aí, doutor Ronaldo, que é difícil tirá-lo do Hospital Rio Doce. Hoje foi uma façanha, né? Tem raiz lá. Isso. Um médico com tanta experiência, e toda vez que a gente está lá na UTI passando nos pacientes, ele, você viu esse artigo novo, 2000, foi ontem lançado, eu acho isso muito bacana, o empenho dele de se atualizar, como ele mantém ali o Hospital Rio Doce com mãos de ferro e fazendo o negócio funcionar. Meus parabéns e muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, né, de estar presente, parabenizando a TV Sim por um programa super importante, de esclarecimento, né, a população tem a oportunidade de ouvir de técnicos, né, e se orientar. Parabéns para vocês que levam esse programa e estou sempre à disposição para, quando possível, né, vir aqui e passar para a população. E você viu o médico de São Paulo lá, que é o secretário estadual de saúde, é um médico super renomado, falou o recado final, sem preocupação, sem alarde. Até o momento, nós no Brasil estamos praticamente protegidos desse vírus. Exatamente. E não precisa de ir para São Paulo para nada. Cardiologia, né, o Tarcísio, a gente tem tudo aqui. E isso, doutora Alessandra, minha amiga pessoal, tem muita admiração pessoal pelo como o trato dela com os pacientes, o jeito, o profissionalismo e etc. Muito obrigado pela presença também. Dário, muito obrigado pelo convite. Bom, é uma declaração de amor eterna entre eu e Dário. Vanessa, não fique com ciúmes. Agradecer por estar do lado do Dr. Ronaldo, que eu também sou fã número 1. Costumo chamá-lo de soberano, porque realmente é uma pessoa de extrema experiência, capacidade técnica. Tarcísio, adorei as suas falas. Parecia que era eu que estava falando. Adorei, muito bom. Vamos conversar mais sobre vacinação. E eu quero voltar, Dário, para falar sobre dengue, sobre leptospirose. Tem muita coisa para falar, porque vai ajudar a população, tá bom? Isso, eu estou apresentando hoje, mas o Tarcísio que é o... Não, Tarcísio, meu filho, já tá convencido. Isso aí, muito obrigado pelo acompanhamento de vocês, os telespectadores. Espero ter sido esse programa muito elucidado, muita coisa, né? TV Sim, a sua TV local.